Eu quero falar com vocês, irmãos, hoje, encerrar, é um tempo de celebração, é um tempo de festa, como nós já declaramos aqui no começo, é um tempo que nós vamos viver de agora em diante tudo aquilo que nós não vivemos até agora. Se, como eu já disse, se há algo na sua vida que você não viveu até agora e você almeja tanto viver isso, pode ficar em paz, descanse, que a partir de agora você vai começar a viver. E aqui o que eu vou compartilhar com você nessa noite, você que nos assiste em casa, você que está aqui presencialmente, eu quero compartilhar com você sobre esse novo tempo. A última mensagem desse mês, o tema é: não desvalorize o que Deus te deu. Repita comigo: não desvalorize o que Deus te deu. Ah, William, lógico que eu não desvalorizo o que Deus me deu. Lógico que eu sei o que Deus me deu, e o que Deus me deu eu sei que é muito valioso. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós valorizamos tudo aquilo que Deus nos deu em todo tempo, todo momento, inclusive no tempo da espera, sim ou não? Você acha que sim ou não? E se eu mostrar para você agora, através da mensagem, que pode ser que há momentos que a gente acaba desvalorizando o que Deus nos entregou. Por quê? Porque por muitas vezes o que nós não conhecemos, nós desvalorizamos. Por muitas vezes aquilo que nós não conhecemos, nós não damos valor, não empenhamos esforço, não colocamos o nosso coração naquilo. Então por muitas vezes a gente fala: eu valorizo sim o que Deus me deu. Mas deixa eu falar, o seu coração está naquilo que Deus te deu? Porque se seu coração não está naquilo que Deus te deu, então já é um motivo que você já está desvalorizando aquilo que Deus te deu. Porque a Bíblia nos diz: aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então se você tem como aquilo que Deus te deu como algo importante, como um tesouro, ali vai estar o seu coração. E por muitas vezes nós vemos no nosso dia a dia, ou às vezes através de pessoas que nós conhecemos, que nem sempre o coração delas está envolvido naquilo que Deus entregou para elas, sim ou não? Por muitas vezes nós olhamos para aquilo que Deus nos entregou como uma palavra, como uma promessa, como uma perspectiva de viver algo novo, e nós não valorizamos, porque nós vemos que o nosso coração não está muito envolvido com aquilo. Por muitas vezes nós falamos assim: não, eu entendi o que Deus me entregou, eu entendi o que é, mas por muitas vezes a gente fala assim: não é para agora, não é para esse tempo. Quem já falou isso? Quem já recebeu uma palavra, ou um sonho, uma promessa de Deus, e no seu intelectual você virou e falou assim: tudo bem, eu entendo, mas não é para agora, é para depois. Só que quando nós fazemos isso, já é também uma das formas que nós desvalorizamos aquilo que Deus te entregou. Por quê? Porque se Deus falou com você naquele momento, se Deus entregou algo para você naquele momento, é porque você já deve começar a se preparar para aquilo que vai acontecer. Nós precisamos entender que o começo da palavra, o começo da promessa é tão importante como o processo que o Mateus, o nosso adolescente, acabou de falar aqui, como também o cumprimento, o final dela. Mas por muitas vezes nós desvalorizamos aquilo que Deus entregou logo no início, quando nós recebemos. Por quê? Porque nós não conhecemos, nós não sabemos ainda o que vai acontecer, então logo nós entendemos o quê? Tudo bem, vai acontecer, mas não é para agora. E isso é um dos motivos que faz muitas pessoas não viver o novo tempo de Deus. E nós vamos ver aqui, através dessa palavra, através dessa mensagem, o porquê que uns vivem em novidade de vida e porquê que outros não vivem. Nós já declaramos, eu estou repetindo aqui sempre, nós já declaramos no começo desse culto, não por minha vontade, mas pela vontade do Espírito Santo, que o mês de setembro é um divisor de águas na nossa vida. Você crê? Diz amém. Então nós vamos começar a viver algo novo a partir desse mês, algo que nós não compreendemos. A Bíblia nos diz: nem ouvidos ouviram, nem nasceu no coração do homem o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então eu quero colocar a sua expectativa não em mim, mas no Senhor, dizer: o que você tem sonhado? O que você tem projetado? Não chega nem perto do que Deus tem preparado para você. Amém? Nós pensamos algumas coisas, nós sonhamos algumas coisas, nós projetamos algumas coisas, mas quem
realiza, quem cumpre, quem faz é o Senhor. E a palavra dele nessa noite é: muitas coisas que eu tenho para vocês, vocês não conseguem pensar, nem sequer imaginar. Então simplesmente não desvalorize aquilo que eu te entreguei, porque o que eu te entreguei é o início de algo muito maior. Aquilo que eu te entreguei, não importa quando, não importa como, não importa em qual circunstância, mas aquilo que eu te entreguei, aquilo que eu te confiei, é o início de algo muito maior e vai ser essencial para que você viva um novo tempo. Nós precisamos compreender, e uma das coisas que faz com que desvalorizamos o que Deus nos deu é o fato de não saber esperar e até mesmo não compreender o valor daquilo que temos ou carregamos. Por muitas vezes aquilo que Deus nos entregou vai demorar para acontecer. Nas nossas perspectivas de tempo, vai demorar muito para acontecer. E aí então nós desvalorizamos, não nos preparamos para quando e como isso vai acontecer. Então, por exemplo, você recebe uma palavra hoje, que você vai ser, talvez vou falar com os adolescentes que estão aqui, talvez você receba uma palavra hoje, que você vai ser um grande pastor, um pastor que vai influenciar as nações. E aí você olha e fala: como? Eu, pequenininho, da cidade de Diadema, pode vir alguma coisa boa de Diadema, não é assim que o pessoal fala aí fora? Pode vir alguma coisa lá, pode vir alguma coisa boa de Diadema? E aí você recebe essa palavra e no seu coração você até acredita, mas você vira e fala assim: ah, tudo bem, mas eu não tenho idade para isso acontecer. Então isso vai demorar um pouco para acontecer. Faz sentido, sim ou não? O raciocínio está certo, sim ou não? Mas, por outro lado, o que mostra que você valoriza o que você recebeu? Se você recebeu essa palavra, então logo, por mais que isso vai demorar alguns anos para acontecer, você já começa a se preparar agora. É você receber a palavra sabendo que ela pode até mesmo demorar para acontecer, mas porque você recebeu a palavra e você creu no seu coração e você quer valorizar ela, então você não vai esperar acontecer. Você vai começar a se preparar para quando acontecer. Simbolizando essa palavra, o que você poderia começar a fazer agora? Assistir ministrações, ler a palavra de Deus, começar a ter revelação da palavra de Deus, mesmo que você não pegue no microfone, mas você tem uma promessa que você um dia vai afetar e vai mudar as nações. Então por que não se preparar agora? Por que esperar 10, 15 anos para começar a se preparar? Isso é um dos fatores que inconscientemente a gente começa a desvalorizar aquilo que Deus te entregou. Deixa eu falar uma coisa: se Deus te entregou isso agora, é porque é preciso você tomar uma atitude agora. Não quer dizer que você vai chegar e falar assim: ah, então a partir de hoje eu vou começar a pregar. Não, que significa que a partir de hoje você toma posse dessa palavra, começa a valorizar ela, começa a estudar, começa a mudar o seu pensamento, seu estilo de vida, tudo em prol daquilo que você recebeu. O pai lá do alto vai estar olhando e falar: ele entendeu o que eu fiz com ele. Faz sentido para você, sim ou não? Ele entendeu, porque mesmo que vai demorar, ele já está vivendo aquilo que eu prometi para ele. Então ele está valorizando o que ele recebeu. Por exemplo, um pai, eu já dei esse exemplo muitas vezes, que acho que uma coisa que simboliza muito. Um pai, ele fica feliz quando ele dá um presente para o filho, sim ou não? Mas ele não fica mais feliz quando ele vê o filho desfrutando desse presente? Ou quando o filho deixa esse presente guardado no guarda-roupa, esquecido? Não traz uma certa tristeza ao pai? Quando o pai trabalha, faz tudo o que é necessário para dar um presente ao filho, e aí o filho naquele momento até fica feliz, recebe, mas passado algum tempo, ele deixa esse presente de lado. O pai olha e fala: fiz muito esforço, gastei o que eu não podia para presentear o filho, e ele nem desfruta do presente que eu dei. Mas o pai que olha e vê o filho desfrutando do presente que recebeu, o que acontece? Cada vez ele quer dar mais. Faz sentido, sim ou não? Então, nós precisamos olhar nessa questão que nós estamos falando do tema de hoje. Não desvalorize o que Deus te deu, é nessa perspectiva. É valorizar, porque o pai vai ficar cada vez mais feliz
quando vê você desfrutando daquilo que você recebeu. E não quando você desvaloriza aquilo que você recebeu, porque por muitas vezes você ainda não entendeu a relevância ou a profundidade daquilo que está sobre você, daquilo que você carrega. Por isso, mais uma vez, eu inicio essa mensagem dizendo: aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, que é o tema desse mês. Aqueles que esperam no Senhor, porque um dos motivos que mais faz com que nós desvalorizamos o que Deus tem para nós é o tempo da espera. Ah, não, está esperando muito, tá demorando muito. Ah, não vai acontecer, não vai chegar. Tem até aquele louvor do Renascer: é possível esperar sem sofrer. É possível esperar sem sofrer, na certeza que Deus está no controle. Mas muitas vezes nós nos desesperamos. Mas aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Pela graça e pelo favor de Deus, você recebeu uma dádiva do Senhor. E a grande questão dessa noite é: você reconhece o que Deus te deu? A grande questão para você que está nos assistindo, está nos acompanhando: você reconhece o que Deus te deu? Por que muitas pessoas estão afastadas da presença? Por que muitas pessoas pararam de se relacionar com Deus? Porque em algum momento desvalorizaram o que recebeu do Senhor. Todos nós que estamos aqui recebemos algo do Senhor. Todos nós que estamos aqui temos um propósito, um sonho de Deus para cumprir, para que seja realizado. E por muitas vezes nós desviamos do caminho, deixamos de acreditar naquilo que Deus nos entregou. Porque por muitas vezes nós caímos, nós falhamos, nós pecamos, e aí nós olhamos para nós mesmos e nos achamos indignos de continuar vivendo aquilo que Deus falou que nós íamos viver. Mas o que eu quero dizer nessa noite: saia daí desse lugar. Saia debaixo da culpa, da acusação e condenação. Por quê? Porque Deus te escolheu, Ele te liberou uma palavra, Ele te deu um sonho, Ele te deu uma voz, e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Então valorize isso. Ah, William, mas eu errei, eu caí. Levante-se, pede perdão e continua a jornada. Não pare no meio do caminho, porque o parar no meio do caminho, você está desvalorizando o que Deus te entregou. O parar no meio do caminho, como eu simbolizei aqui no começo, o parar de brincar com o presente que o Pai te deu, é desvalorizar aquilo que o Pai fez para te dar. Faz sentido? Então nós precisamos reconhecer realmente o que Deus nos deu. Porque se você não reconhece o que Deus te deu, então você irá desvalorizar, e tudo aquilo que você desvaloriza, você despreza, e tudo que você despreza, você perde. E isso é um princípio de Deus que nos leva ao primeiro ponto dessa mensagem. Tudo aquilo que nós não valorizamos, nós acabamos desprezando, é uma consequência, sim ou não? Tudo aquilo que eu não dou valor, automaticamente eu estou desprezando, e automaticamente tudo aquilo que eu desprezo, eu acabo perdendo. Quantas vezes nós já vimos, por muitas vezes, o filho usou bastante já o brinquedo, ou o presente, ou a roupa que seja, então o pai fala: eu vou te dar algo novo, olha só o profético, eu vou te dar algo novo, então você pega isso que você já não está brincando mais, ou já não condiz mais com a sua idade, e abençoa a quem precisa. Outra coisa que Deus está falando: aquilo que eu te entreguei, por muitas vezes, você já usou tanto que agora está na condição de derramar a outros. E você ainda está tentando guardar aquilo que já era para ser de outros. Amém? Mas por outro lado, o pai percebe que você já usou muito. Por exemplo, naquela ilustração que eu estou fazendo, de você receber uma palavra, Deus está olhando para você e está vendo você estudando a palavra, está vendo você conhecer cada vez a palavra, assistindo ministração, indo em conferências, indo em encontro, imersão, enfim, vivendo tudo que condiz com a palavra que você recebeu. E aí então ele fala: uau, então eu vou entregar mais. Quantas vezes nós como pai abençoamos os nossos filhos, e por muitas vezes o filho já usou bastante aquilo que nós demos, ou até mesmo não usou, desprezou, desvalorizou, e nós pegamos e falamos: então pega e dá para quem precisa. Não é verdade? Então tudo aquilo que nós não damos mais valor, independente se nós já usamos por muito tempo, olha para cá, por mais que a gente já usou por muito tempo,
mas devido à correria ou à idade ou qualquer outra coisa que já não combina mais aquele presente, você acaba desvalorizando ele, sim ou não? E depois que você desvaloriza, automaticamente ele fica encostado, fica desprezado. Então logo vai acontecer duas coisas: ou você vai dar para alguém, ou ele vai apodrecer, vai enferrujar, vai estragar. Para mais nada vai servir, não é verdade? Então, o que Deus está querendo falar para nós é que não desvalorize aquilo que eu te entreguei, porque senão vai estragar. Senão você vai perder aquilo que eu te entreguei. E o primeiro ponto nos leva ao princípio que Deus adota. William, aonde que isso está na Bíblia? Aonde que Deus então pega aquilo que nós não damos valor, pega aquela palavra, aquele sonho, aquele propósito que Ele nos entregou e eu não dei valor, e aí então Ele destina para outra pessoa? Vamos ler. Primeiro ponto nos leva: nós somos únicos. Repita comigo: eu sou único. Eu sou único. Mas Deus não permite que o seu propósito se frustre porque alguém não valoriza o que Ele recebeu. O fato de você ser único não significa que o propósito de Deus vai ser paralisado porque você não valoriza o que Ele te entregou. Você é único, não existe ninguém igual a você. E você não é substituível, mas o propósito não vai parar. O propósito que Deus predeterminou antes da fundação do mundo, das coisas que iriam acontecer, vai acontecer. Você valorizando ou não valorizando. Se você não valorizar aquilo que Deus te deu, Ele vai pegar aquilo que Ele te entregou e vai repassar a outro. Não porque Ele não confia em você, mas é você que não reconheceu a dádiva que você recebeu de Deus. Então logo, Ele vai transferir para aquele que está sedento por aquilo que você está desvalorizando. Faz sentido, sim ou não? Quantas vezes a gente desvaloriza um pão com manteiga enquanto tem outros na rua precisando de um pão com manteiga? Então logo, se você está com muitas coisas e não está valorizando, então Deus pega e fala assim: existe alguém que está com fome e sede, então esse sim eu vou dar para ele, porque ele vai desfrutar daquilo que está recebendo, sim ou não? Então por muitas vezes parece que não, mas nós temos essa atitude com Deus. E biblicamente, para não falar, o William está falando heresia, olha o que Deus fala para nós. João capítulo 1, a partir do verso 11, olha o princípio de Deus. João capítulo 1, a partir do verso 11, diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele está falando de quem? De Jesus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 12: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A Bíblia está dizendo no capítulo 1 de João que Jesus vieram para os seus. Quem eram os seus? Os seus eram os judeus. Jesus é o Messias, ele foi enviado para os judeus, para libertar os judeus, mas os judeus não o receberam. Os judeus não reconheceram o presente e a dádiva de Deus para eles. Pelo contrário, crucificaram ele. Pelo contrário, questionaram ele. Então logo o que Deus fez, estabeleceu um princípio: vocês não querem, então agora, porque vocês não querem, a todos que crerem na tua palavra, no teu nome, agora vão se tornar filhos de Deus. William, o que isso significa? Os judeus, eles não têm a paternidade de Deus, mas porque eles rejeitaram o Messias, nós tivemos o direito, a Bíblia fala, o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Filhos amados de Deus. O que ele está dizendo com a nossa ilustração aqui? Eu enviei o Messias para vocês, mas vocês não valorizaram, vocês o desprezaram. Então existe um povo gentil
que está sedento da minha presença. Existe um povo gentil que está sedento de ouvir e conhecer sobre mim, sobre a minha palavra, para ser liberto de toda maldição, para ser liberto de toda escravidão. Existe um povo que está clamando pela manifestação da minha presença. Então, já que eu vim para vocês e vocês não me reconheceram, já que eu vim para vocês e vocês não me valorizaram, então agora eu vou me entregar e vou me derramar a amor de todos aqueles que em mim passarem a crer. Então esse é um princípio estabelecido por Deus. Se você recebeu algo de Deus e não valorizou, Deus vai espalhar isso para outros. E aí eu quero dizer para você, para viver o novo tempo de Deus, é preciso reconhecer e valorizar o que Deus te entregou. Porque tudo que nós vamos viver a partir desse mês, está atrelado, está junto com a palavra, a promessa que Deus tem para cada um de nós. Ah, William, mas você está falando de palavra. Ei, deixa eu falar para você. Você também recebeu dons. Você recebeu potenciais dentro de você, que ainda estão adormecidos. Mas a partir do momento que você começar a valorizar esse dom que Deus te deu, valorizar o potencial que existe em você, que está adormecido, você vai ver a sua vida começar a mudar. Você vai ver as coisas começar a acontecer ao seu redor. Por muitas vezes você ainda não está vivendo o novo tempo de Deus na sua vida, simplesmente porque você não está valorizando aquilo que Deus te entregou. Deus te entregou algo muito especial. Deus te entregou algo que vai transportar você de uma vida ordinária para viver uma vida extraordinária, uma vida acima da média. Mas como viver uma vida acima da média, como viver uma vida extraordinária, se nós estamos fazendo as coisas que todo mundo faz? Às vezes há um potencial dentro de você para fazer algo que ninguém ainda está fazendo, mas você está conformado com tudo ao seu redor e simplesmente está levando a vida do jeito que ela se apresenta a você. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. No início desse culto nós falamos, aquilo que você abrir sua boca e declarar vai acontecer. Então começa a declarar, independente das coisas ao seu redor, independente conforme está as coisas ao seu redor, começa a declarar que você quer mudar, que você quer viver algo novo, que você quer ser diferente, que você não quer ser mais o mesmo, que você quer desfrutar de tudo que Deus tem para você. E aí você vai ver as coisas começarem a acontecer. Existem potenciais adormecidos dentro de cada um de nós, e que Deus está esperando para você despertar e então começar a derramar as chuvas de bênção sobre você. Não tem como Ele derramar algo que você não queira receber. Não tem como Ele ativar algo em você que você não está disposto a viver. Vou dar um exemplo. Vou imaginar que Deus colocou em você o dom de falar em línguas. Vou dar um exemplo. O dom de curar pessoas. O dom de colocar as mãos nas pessoas e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Vamos colocar esses dons, só que você não quer isso. Deus colocou o dom em você. Vou dar um exemplo aqui. Não vou descer, está gravando, mas o dom de curar. Então, eu recebi o dom de curar, mas eu tenho vergonha de orar pelas pessoas. Enquanto você tiver vergonha de orar pela pessoa, você não vai viver o novo tempo de Deus. Porque o novo tempo de Deus está atrelado ao que você começar a fazer, que está adormecido dentro de você. Faz sentido sim ou não? Se Deus tem algo para você que está ligado a você orar pelas pessoas, mas você é tímido e não ora pelas pessoas, como que você vai viver o novo tempo de Deus? Automaticamente você está desvalorizando o que Deus te entregou, por causa das circunstâncias naturais. Você está permitindo que o natural sobressaia sobre o sobrenatural que Deus tem para você. Faz sentido, sim ou não? Então nós precisamos, não só com a nossa boca, mas com as nossas atitudes, valorizar o que Deus tem para nós. Segundo ponto, desvalorizar o que Deus nos entregou é permitir que outras coisas ganhem valor em nossas vidas. Nós também desvalorizamos o que Deus nos entregou quando nós permitimos que outras coisas
toma conta na nossa vida, toma mais espaço. Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A palavra de Deus aqui está dizendo a única coisa, olha só, a única coisa que compete com o Senhor é o dinheiro. Ele coloca aqui nas palavras que o Senhor, dinheiro é um Senhor. Por quê? Porque existe muitas pessoas que servem ao dinheiro. Então por isso que ele se torna um Senhor. Então a palavra de Deus está dizendo: ou você ama a mim, ou você ama o dinheiro. Ou você serve a mim, ou você serve ao dinheiro. Ou você serve a mim, ou você vai servir a tudo aquilo que o dinheiro pode trazer para você. Nós ficamos deslumbrados com muitas coisas que o dinheiro pode nos proporcionar, sim ou não? Sim ou não? O dinheiro em si, ele não é amaldiçoado. O dinheiro em si, ele é bênção para todos nós. Mas o amor ao dinheiro é maléfico, é mal para nós. O servir ao dinheiro é muito mal para nós. William, o que você está querendo dizer? Eu vou ser ousado aqui nessa noite. Vamos lá. Agora vai tocar aí, hein? Até para você que está assistindo. Quem aqui já deixou de fazer algo porque não tinha dinheiro? Sim ou não? Não é verdade? Muitas vezes você quer fazer algo e não faz porque não tem o dinheiro. Aí você vai falar: William, você está maluco, você está querendo que eu faça as coisas sem dinheiro, sendo que a Bíblia mesmo também em outros versículos vai dizer: antes de construir um prédio, senta, calcula os gastos, para depois você colocar em prática aquilo que você calculou. Eu sei que a Bíblia fala sobre isso, mas o que eu estou querendo dizer aqui, sobre a obra do Senhor, nós não podemos ser escravo do dinheiro. Sobre o seu propósito, sobre o seu chamado, não tem a ver. Eu estou liberando uma palavra aqui para você, sobre aquilo que Deus colocou no seu coração, sobre aquilo que Deus colocou e faz queimar no seu coração. Você não pode deixar de fazer porque você não tem dinheiro, porque senão você está colocando o dinheiro como o seu Senhor e não a palavra de Deus controlando na sua vida. E deixa eu falar uma coisa para você: a palavra de Deus está sobre as finanças da sua vida. Se Ele liberou uma palavra, Ele mesmo vai prover o que é necessário para que a palavra dele se cumpra. Mas por muitas vezes, o que eu e você estamos esperando? Ter dinheiro para poder fazer alguma coisa, sim ou não? Até mesmo quando envolve as coisas de Deus, sim ou não? Não estou falando para você sair daqui hoje e comprar um carro, fazer um carnê lá de 60 prestação e falar: o William falou que eu precisava fazer as coisas mesmo sem dinheiro. Não estou falando sobre isso. Mais para frente nós vamos falar sobre esse carnê do carro. Mas o que eu quero dizer é que, por muitas vezes, nós deixamos de cumprir o propósito e o chamado de Deus na nossa vida, e a desculpa é porque eu não tenho dinheiro. E Ele está colocando assim: o dinheiro não é o seu Senhor. Quem liberou a palavra foi eu. Então se dedique à palavra. Se você deixar de cumprir a palavra porque você não tem dinheiro, então logo o dinheiro tem mais poder na sua vida do que a minha palavra. Faz sentido, sim ou não? Mas quantas vezes a gente faz isso? Agora nós respondemos: faz sentido, William. Mas quantas vezes a gente faz isso? Eu queria tanto, aleluia, já vou profetizar, glória. Eu queria tanto a sala do Kids ali com os tatames. Eu queria tanto a sala do Kids ali, né, tal, com os tatames. Tô brincando, irmãos, mas se você quiser abençoar, pode abençoar. Mas, queria tanto. Mas então, sabe o que é? Eu nem vou projetar, entenda aqui. Eu nem vou projetar a salinha porque eu não tenho dinheiro para comprar os tatame. E aí por muito tempo a igreja fica sem a salinha. E aí a salinha não ficou pronta porque Deus não providenciou ou porque eu não quis fazer porque não tinha dinheiro.
Não é verdade? Irmãos, a minha mãe está aqui, já está me olhando assim, minha esposa também. Tem tudo a ver com você, que você é meio doido. Eu, em relação à obra de Deus, o dinheiro não me escraviza. Eu, em relação ao meu chamado, ao meu propósito, o dinheiro não me escraviza. E toda vez que eu falo, Senhor, vamos fazer, o Senhor envia a providência. Vou dar um exemplo só do que está acontecendo essa semana. Deus sabe do meu coração e eu louvo a Deus por isso. Aleluia. Gente, eu vou falar algo aqui que nem estava preparado. Mas eu vou falar algo aqui para você ter uma ideia de como Deus te conhece. E quando Ele vê você querendo viver o chamado e o propósito dEle, aleluia, Ele vai providenciar todas as coisas para que isso se cumpra. Um tempo de pandemia, nem estava aqui no script, num tempo de pandemia, eu cheguei, antes da pandemia, eu já liderava jovens, muitos jovens na igreja da qual a gente congregava, e isso para mim ainda não era o suficiente. Parecia que não era eficaz, algo não estava completo. E eu não sei se minha esposa vai lembrar, mas eu conversei com ela, eu falei, filha, estou bem na igreja, estou liderando jovens, jovens são uma bênção. Na época nós tínhamos mais de 60 jovens na igreja, e jovens são uma bênção, mas eu estou sentindo que preciso de algo mais. Eu acredito que Deus tem algo para levar mais longe, além do que nós estamos fazendo aqui. E ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu não sei. Eu acho que eu vou pegar o meu celular, olha só, eu acho que eu vou pegar o meu celular, que era, muito ruim, mas era muito ruim mesmo, era ou não era, filha? Era muito ruim mesmo. O celular da minha esposa e o do meu filho era melhor que o meu. E aí, era o celular muito ruim, eu falei assim, não, eu vou começar a gravar alguns vídeos, e vou fazer um canal no YouTube, e vou começar a colocar a palavra no YouTube. Quem sabe, né, Deus faz alguma coisa aí. E aí, lembrei, depois de tudo isso que eu coloquei no meu coração, eu lembrei que eu não tinha lugar para gravar. Eu não tinha lugar para gravar. E aí tinha um cômodo muito bagunçado no fundo de casa, né, filha? Tinha um cômodo muito bagunçado, muito, mas muito mesmo. E depois, se vocês quiserem ir lá no canal do YouTube, é o primeiro vídeo que tem no nosso canal. Vocês vão lá dar uma olhada, vocês vão falar, William, não acredito. Eu fui naquele quarto bagunçado, irmãos, e coloquei assim, ó, era um quarto, vamos imaginar que o quarto era desse tamanho, e aí eu fui para aquele quarto com muita bagunça, porque era 3, 4 famílias que moravam no mesmo quintal, então tudo que não prestava ou que não estava usando naquele momento, a gente guardava nesse cômodo, então tinha muita bagunça. E aí o que eu fiz? Eu fiquei um dia inteiro tirando as bagunças, pelo menos desse lado aqui, jogando tudo pra cá. A parede estava tudo praticamente esburacada, mal pintada atrás. Eu tinha uns retalhos de papel de parede. Fiz um papel de parede no fundo, só um pedaço, o suficiente para pegar na câmera. Quem olhar o vídeo lá vai olhar e vai achar que a imagem está ruim, mas não está vendo nenhuma bagunça. E vai achar que o papel de parede que está daquele jeito foi de propósito, mas não foi, era o que tinha. Mas comecei a gravar, irmãos. Comecei a gravar. E aí gravei uns 2, 3 vídeos, e aquilo foi cada vez mais queimando no meu coração, mas logo comecei a trabalhar. E aí quando eu comecei a trabalhar no horário, que já não dava mais para mim estar intensamente gravando, esse canal ficou parado mais ou menos por 1 ano. E meu amigo da firma começou a falar, William, continua gravando, é legal, tal, isso, aquilo. Eu falei, não estou com tempo. Olha só, desvalorizando aquilo que Deus estava colocando no meu coração. E eu falei, não estou com tempo, e fiquei mais de 1 ano sem gravar. Mas depois de 1 ano veio de novo esse desejo. Eu preciso gravar, mesmo estando bem na igreja, mesmo liderando jovem, eu preciso gravar vídeo. E aí, o notebook... com uma webcam já era um pouquinho melhor que o meu celular. 1 ano já tinha se passado. E aí eu lembrei mais uma vez, Jesus, meu sogro e minha sogra abençoados, minha mãe e meu pai também, minha irmã. Por quê? Porque mais uma vez eu falei, vou gravar, mas não tinha onde gravar. Não tinha sala. Aí olha só a situação. Eu tinha que esperar meu sogro e minha sogra ir viajar na sexta-feira à noite para Piracicaba, para mim ir pro quarto deles para poder gravar os vídeos. Não lembra, filha?
Eu ficava à noite gravando vídeo porque eles iam viajar e o quarto deles tinha um painel assim de madeira tal. Eu colocava uns quadrinhos em cima ali e fazia um cenário para poder gravar. Isso tá tudo lá no YouTube. E aí para poder gravar, eu gravava de pé tal, tudo muito ruim. Mas o que eu quero dizer é que Deus continuou olhando que de uma forma ou outra eu estava valorizando aquilo que estava queimando no meu coração. E aí, passado-se mais um tempo, o trabalho veio me sufocar e eu parei novamente de gravar. Até que nós iniciamos a nossa igreja, a VP1 Church. E aí, passado-se um tempo, eu comecei a gravar de novo os vídeos. Quem lembra aqui? Começou a gravar os vídeos ao vivo no YouTube. Tá tudo lá no canal também. Aí, William, com o que você gravava? Com um celular que era pior do que esse que vocês estão assistindo agora. A qualidade da imagem horrível, o som cheio de eco, horrível. Mas não deixei de fazer. Até o momento, entenda aqui, até o momento, se você não assistiu, pode levantar a mão e falar que assistiu, não tem problema. Deus perdoa você. Mas quem assistiu o vídeo que subiu pro canal essa semana, segunda-feira? Pelo menos um pedacinho. Vocês assistiram? Vocês viram a qualidade da imagem? Vocês viram a qualidade do som? Sabe por que isso aconteceu? Porque eu não deixei de valorizar. Com as ferramentas que eu tinha, eu sempre continuei valorizando aquilo que Deus tem. Sabe o que aconteceu? Olha só, uma pessoa da qual eu não conheço, da qual a minha sogra e meu sogro também não conhecem, simplesmente lá nos Estados Unidos, estavam passeando na rua, uma mulher saiu de dentro da sua casa com uma câmera 4K e virou para ela e falou: você quer uma câmera 4K? Virou para o meu sogro e minha sogra lá nos Estados Unidos, eu nunca vi, eles também nunca tinham visto, virou para eles e falou assim: vocês querem uma câmera 4K? Minha sogra olhou e falou: é de graça? Aí, sim, é de graça, eu quero, tô com manual, nota fiscal, tá tudo aqui. E minha sogra e meu sogro pegou, a princípio, não sabia do que se tratava, mas quando eles chegaram em casa, que eles olharam, que eles testaram tudo, eles falaram: já sei para que é. Eu vou enviar lá pro Brasil, lá para a igreja, para que eles possam filmar a administração, o culto com qualidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu precisei investir alguma coisa para melhorar a qualidade do vídeo, da imagem? Sim ou não? Não. William, o que você está querendo dizer com isso? É que as finanças não são impossibilidades para que você viva o que Deus colocou no seu coração. Comece com aquilo que você tem. Eu comecei, às vezes, talvez meio desanimado, porque eu queria ter uma qualidade melhor das coisas, eu queria ter um som melhor, eu queria ter uma imagem onde as pessoas conseguiriam assistir legal, de forma adequada. Mas o que eu tinha era desnecessário. Muitas vezes minha irmã emprestou o quarto também para me filmar lá. Muitas vezes minha mãe e meu pai emprestou a sala para me filmar lá. O importante é eu não parar aquilo que Deus colocou no meu coração. E quando foi preciso, Ele enviou um anjo para nos abençoar. E hoje você está assistindo uma transmissão que está sendo gravada numa qualidade 4K. Eu teria condições de comprar uma câmera dessa? Não. Eu conheço alguém que poderia abençoar? Talvez sim. Mas Deus preferiu mostrar o seu poder, o seu favor, de forma sobrenatural, de alguém que até hoje eu nunca vi, mas que foi instrumento para nos abençoar. Deus usou para nos abençoar. Não está abençoando a mim, está abençoando a nós, porque o canal deixou de ser meu, o canal agora é da igreja. Então, o que eu estou querendo dizer é que não deixe de viver o propósito de Deus, porque você não tem dinheiro. Simplesmente começa com aquilo que você tem, aquilo que você carrega, e você vai ver a provisão de Deus vindo sobre você. Aqui nós vemos que Deus coloca o dinheiro como um senhor, porque muitos levam a sua vida servindo a Ele. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos do 2 ao 4, ele traz um comportamento daqueles que servem ao Senhor. Olha os comportamentos. Verso 2 de 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis,
caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. 4, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então todos aqueles que servem ao dinheiro carregam esses princípios dentro de você. Lá em Tiago vai dizer que por muitas vezes as guerras, as contendas acontecem simplesmente porque nós queremos as coisas para o nosso bem prazer. Nós queremos o dinheiro para satisfazer a nós mesmos. E aí nós nos tornamos arrogantes, ambiciosos, presunçosos, desobedientes, porque agora nós não obedecemos. Não é o meu caso, em nome de Jesus, e nem vai ser. Nunca foi, meus filhos estão aqui, nunca foi, nunca vai ser. Mas quem já passou por uma situação, ou você que está nos assistindo conhece, ou passa por isso, se você é adolescente, para com isso. E se você é pai, repreende seu filho. Mas brincadeiras à parte, quem já teve uma situação aqui, que por exemplo, o filho sempre aceitou as condições que o pai tinha, financeiramente, mas depois que começou a trabalhar e ter o seu próprio dinheiro, começou a desobedecer os pais? Quem já ouviu alguém falar sobre isso? Meu filho era tão legal, era tão bom, mas agora que ele está tendo o seu próprio dinheiro, se tornou arrogante, se tornou desobediente, não obedece mais os pais, se tornou avarento, materialista. Você conhece alguém assim, sim ou não? Então a Bíblia está nos dizendo que, por muitas vezes, o servir ao dinheiro... Ah, William, eu não sirvo ao dinheiro. Ah, tá bom. Então você não tem nenhuma dessas características aqui. Por muitas vezes nós servimos ao dinheiro de forma inconsciente. E é isso que eu quero trazer nessa mensagem de hoje. É que por muitas vezes nós falamos com a nossa boca: eu valorizo o que Deus me deu. Eu não sirvo ao Senhor. Tá bom. Você desobedece seu pai e sua mãe, você é arrogante, você é precipitado, você é caluniador. Várias coisas. Quantas vezes nós vemos o marido ou até mesmo a esposa que começa a ganhar um pouquinho mais e começa a desvalorizar a sua família? Sim ou não? Homens e mulheres que às vezes não tinham nada e agora, porque começaram a ter um pouquinho mais de dinheiro, começa a menosprezar o seu próprio cônjuge. Conhecem pessoas assim? Ou já ouviu falar de pessoas assim? Sim ou não? Tudo porque servem ao dinheiro. Quantos casamentos se acabam porque um ou outro tem um poder aquisitivo um pouco melhor? Então o que a Bíblia está dizendo é, por muitas vezes, nós falamos que não servimos ao Senhor. Nós falamos que não servimos ao dinheiro. Mas com os nossos comportamentos, as nossas atitudes e os nossos pensamentos, nós servimos sim. E a Bíblia está nos dizendo, tudo isso faz com que nós nos tornamos mais amantes dessas coisas, dos prazeres, do que amigos de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa. Ele não está falando, e por muitas vezes a gente olha e pensa que ele está falando, esse contexto aqui está falando de pessoas que ainda não conhecem a Deus. Sim ou não? Mas o que essa palavra está falando não é para com os inimigos de Deus. Era para aqueles que um dia se tornaram amigos de Deus. Aqui ele não está falando em um contexto de alguém que nunca foi amigo de Deus, mas de alguém que foi reconciliado com Deus. Romanos 5,10 diz assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ele está dizendo o quê? Que por muitas vezes nós fomos reconciliados com Deus. Aqueles que levantou a sua mão, que aceitou Jesus, que crê em Jesus, e como nós dissemos, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, ele está falando com pessoas que eram amigos de Deus, que filhos de Deus, que uma vez eram inimigos, mas aceitaram o sacrifício de Jesus Cristo e foram reconciliados com Deus. Agora, um relacionamento íntimo e sincero. E mediante a isso, no decorrer da vida, começaram a desvalorizar aquilo que um dia tinha muito valor. E aí eles começam a amar os prazeres e se tornar inimigos de Deus. Deixaram de ser amigos de Deus, que por algum motivo, ou vários, permitiram que outras coisas viessem a ter mais valor do que a presença de Deus, ou até mesmo com o relacionamento de amigos que outrora tiveram.
por muitas vezes, aí você começa a entender por que muitas pessoas às vezes se afastam da presença de Deus. Você começa a entender por que muitas pessoas, por muitas vezes, não conseguem ter um relacionamento íntimo e sincero com Deus, porque inconscientemente está servindo ao dinheiro, servindo a todas essas coisas. E eles por muitas vezes até querem, mas não conseguem, porque já se tornaram escravos. Mas deixaram de valorizar a paternidade de Deus, o relacionamento, a amizade com Deus, em valorização de outras coisas. E como nós já dissemos, quando nós amamos uma coisa, nós desvalorizamos outra coisa. Nós não conseguimos, nós como seres humanos naturais, não conseguimos amar a Deus e amar ao dinheiro. Nós precisamos definir a quem nós vamos servir. Amém? Terceiro ponto. Sempre tem alguém que valoriza o que outros desprezam. Repitam comigo. Sempre tem alguém que valoriza o que outros desprezam. Eu vou falar aqui uma história, já estou caminhando para o final, de Gênesis capítulo 25, verso 29 até o 34. É uma história muito conhecida, mas que por muitas vezes nós não a compreendemos da forma correta. Nós vamos falar de Esaú e de Jacó. E Jacó significa o quê? Enganador. E por muitas vezes nós olhamos Jacó como o malfeitor da situação, como aquele que tirou o proveito da situação. Mas nesse contexto eu quero trazer a revelação para mim e para você nessa noite, para você que nos assiste, que Jacó não somente ele aproveitou de uma situação, mas Esaú desprezou aquilo que ele tinha recebido, porque não reconheceu a profundidade daquilo que estava sobre ele. Vamos acompanhar comigo no quadro, Gênesis capítulo 25, verso 29 ao 34, para a gente concluir a mensagem de hoje. Está assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: vende-me, repita comigo, vende-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Olha só, por muitas vezes a gente pensa que Jacó foi um enganador. Mas o que Jacó fez? Jacó negociou. Jacó chegou para o seu irmão, falou: tá bom, você está com fome, você está com sede, você está cansado, porque foi um longo dia de trabalho, e do nada, ele vira e fala assim: me vende então a sua primogenitura, me vende o seu direito de irmão mais velho. Do nada. Do nada. Esaú estava pensando nisso, sim ou não? Esaú não estava nem pensando em questão de ser o filho mais velho, qual que era a consequência disso. Esaú, no decorrer da sua vida inteira, ele não reconheceu o valor que havia em ser o filho mais velho. Por quê? Porque naquele tempo o pai liberava uma bênção sobre o filho mais velho. Mas Esaú elevou a sua vida sem valorizar essas coisas. Mas Jacó, o tempo todo, ele estava querendo ser o irmão mais velho. E isso desde quando ele nasceu. Desde quando ele nasceu, a Bíblia nos diz que Esaú foi tirado primeiro, mas quando Esaú saiu, Jacó já estava segurando no seu calcanhar. Jacó, a todo momento, ele queria ser o filho mais velho. Por quê? Ele sabia que existia uma bênção sobre o filho mais velho. Enquanto Esaú estava desprezando esse direito, Jacó só estava esperando uma oportunidade. Ei, deixa eu falar uma coisa para mim e para você. Se nós não valorizamos aquilo que recebemos, tem pessoas que só estão esperando uma oportunidade para viver aquilo que foi destinado a você. E aí essa pessoa tem o chamado, tem um propósito, tem fome, tem sede, sim, mas existe um propósito para cada um de nós. E se você não viver, não valorizar e não viver aquilo que Deus tem para você, o propósito de Deus não vai paralisar porque você não quer. Ele vai enviar Jacó. Faz sentido para você, sim ou não? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Vou dar um exemplo aqui.
Se nós, como igreja, temos uma palavra liberada para transformar essa cidade e nós não colocar isso em prática, sabe o que vai acontecer? Deus vai levantar uma outra igreja para cumprir o propósito que Ele determinou para essa cidade. Se nós não nos tornarmos relevantes naquilo que Deus colocou no nosso coração, Ele vai levantar outro. Nós não vamos deixar de ser igreja. Olhem para cá. Nós não vamos deixar de ser igreja. Mas não vamos nos tornar a igreja que era para sermos. Faz sentido para você, sim ou não? Porque nós não valorizamos aquilo que Deus nos entregou. Nós não valorizamos, nós desprezamos. Então, Jacó vem e pega aquilo que ele valoriza. Jacó valorizou aquilo que Esaú desprezou. Então, no decorrer, passados-se os anos, olha que interessante. Aí sim, depois de alguns anos, diante de algumas coisas que a mãe faz, Jacó recebe a bênção do seu pai. Aí só nesse momento, entenda aqui, já estou finalizando. Aí só nesse momento, depois de alguns anos, que ele desprezou, que ele não quis o direito de ser irmão mais velho, então só depois de alguns anos que a ficha dele caiu. Que dia que foi? O dia em que Jacó recebeu a bênção do seu pai. Isaac então abençoa Jacó, libera ele para ser o homem mais rico da terra, abençoa ele com todas as coisas. E Esaú então, quando chega e descobre que Jacó enganou seu pai e recebeu o direito da bênção do irmão mais velho, só que uma coisa ele esqueceu: ele desprezou o que Jacó quis tanto. Então o que eu quero dizer para você nessa noite? Não despreze aquilo que Deus te entregou.